Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós encontramos a motivação para as nossas reflexões desse momento na leitura de uma situação vivida por Jesus que está contida no Evangelho de Marcos. Essa situação nós pudemos observá-la através do estudo, da leitura, da tradução que chega às nossas mãos através de Haroldo Dutra Dias. Portanto, é a tradução do Novo Testamento feita por Haroldo Dutra Dias. Dentro desse capítulo 10, portanto, do Evangelho de Marcos, nos versículos que vão de 13 a 16, nós encontramos a seguinte situação. Jesus está, como de costume, pregando, trabalhando em seu messianato, e o evangelista conta que ele, estando sentado perto da multidão, algumas pessoas tentavam levar a ele crianças. E então os apóstolos, talvez preocupados com aquele momento em que Jesus tentava exercer ali as suas atividades, do seu messianato, começaram a proibir as crianças de chegarem perto de Jesus. Claro que ao perceber essa atitude dos apóstolos, Jesus então os adverte e diz a eles: deixai vir a mim as criancinhas. É uma passagem bem conhecida de todos nós, do Novo Testamento. E então, a frase que nos chama a atenção é a seguinte. É claro que os apóstolos obedeceram a essa ordem de Jesus e começaram a permitir e até mesmo a levar as crianças para perto dele. Então, no último versículo, no versículo de número 16, Marcos escreve: e abraçando-as, as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Então, esse versículo nos dá a motivação de nossas reflexões, e nós demos o título a essas reflexões de O Abraço de Jesus. Pensamos um pouco nessa situação desse versículo, porque aqui, como talvez em poucos outros lugares do Novo Testamento, ou talvez de nossos estudos, nós somos levados a perceber de forma muito clara o modo como Jesus tratava as pessoas em geral. Esse carinho, essa atenção, esse amor, essa inclusão com as quais Jesus recebeu essas crianças, e podemos dizer até mesmo o afeto que Jesus ofereceu a essas crianças. Imaginemos, essas crianças sendo recebidas pelo governador espiritual do planeta, que teve o cuidado de acolhê-las, de trazê-las para perto de si e de ter essa atitude de abraçar. Certamente para essas crianças esse abraço foi algo inesquecível. Levariam consigo esse abraço, essa proximidade do governador ou com o governador de nosso orbe pelo resto de suas existências terrenas, e esse momento estaria certamente gravado na estrutura de seus espíritos imortais por toda a eternidade. É assim que nós somos levados a pensar então em outros modos de abraço que Jesus ofereceu a diversos tipos de pessoas que estiveram em seu convívio aqui na Terra. E esse abraço caloroso, confortador, esse abraço que traz consolo e que certamente pode ser vivido por todos nós o tempo todo, enquanto estamos também nós desenvolvendo a nossa jornada, a nossa missão, nossa tarefa aqui no planeta Terra. Então para pensar em outros tipos de abraço, vamos procurar outras passagens do Novo Testamento e vamos lembrar, por exemplo, da passagem daquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo constante. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 43 a 48. Então essa mulher procura por Jesus. Porque quando a gente fala em abraço,
nós sabemos que podemos tomar essa atitude de abraçar alguém. E, no entanto, para que esse abraço seja completo, é preciso que haja reciprocidade. É preciso, é necessário que a outra pessoa também nos envolva em seus braços. E então, se nós vimos, por um lado, Jesus abraçando essas crianças na narrativa do apóstolo, nós podemos pensar que em algum momento Jesus foi procurado também por pessoas que tinham esse interesse em abraçá-lo, que tinham essa conduta, ou esse interesse de procurar esse afeto de Jesus. Então a gente vai a essa leitura do capítulo 8 do Evangelho de Lucas e a gente chega a esses versículos de 43 a 48 e nesses versículos a gente lê que essa mulher estava com fluxo de sangue por 12 anos e então ela está numa situação em que ela percebe que Jesus vinha acompanhado por uma turba, por uma multidão. E então essa turba se cercava de Jesus de modo que espremiam Jesus, que comprimiam Jesus de acordo com a narrativa de Lucas, ou seja, todos estavam tocando em Jesus. E essa mulher entrou pelo meio dessa multidão e conseguiu tocar na túnica, ou melhor, na orla da veste de Jesus. E logo estancou o seu fluxo de sangue. Essa é a narrativa do Evangelho de Lucas. Então é essa mulher que procura o abraço de Jesus, que procura abraçá-lo e que recebe em troca a cura. Segue o evangelista escrevendo: Disse Jesus: Quem tocou em mim? Aí é claro que todos devem ter se espantado nesse momento, diante dessa pergunta de Jesus, porque Pedro diz a ele: Comandante, as turbas te comprimem, te espremem. Como quem diz, todos estão tocando no Senhor. Ninguém entendeu a pergunta de Jesus. Então Jesus responde: Alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. E então, aquela mulher que o tinha tocado com essa intenção de cura, se revela, diz: Senhor, fui eu quem o toquei. Ela então, assim trêmula, posternando-se diante de Jesus, dá a ele essa notícia de que era ela quem o havia tocado. Então Jesus diz a ela: Filha, a tua fé te salvou. Então ela recebe por um lado a cura do seu mal orgânico, do seu mal físico, da sua doença, e por outro lado ela recebe uma notícia maravilhosa. Aqui o retorno do abraço de Jesus em dois tipos diferentes, O seu abraço fluídico que cura, o abraço de Jesus de emanação de boas vibrações que eram próprias do Mestre aqui na Terra, enquanto encarnado, e que chegam a essa mulher que provocam nela cura. E por outro lado, as palavras de orientação, dizendo a ela: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Tirando dela qualquer tipo de receio, qualquer tipo de medo, e dando a ela essa ideia de que a procura dela pelo abraço, esse abraço que é um abraço fluídico, esse abraço fluídico que só foi possível pela intenção dela de procurar Jesus. Mas intenção só não basta, porque ela realmente toca na veste de Jesus. Esse toque que nós podemos considerar que foi essa união de intenção e ação que permitiu com que Jesus a curasse. Então, o abraço fluídico do Cristo, esse abraço que cura, esse abraço que, na sequência, orienta para que nós procuremos a nossa fé. E esse ponto é tão interessante que o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 113, faz referência e comentário justamente a essa passagem do Novo Testamento e dá a esse seu comentário o seguinte título: Tua fé, para que a gente entenda um pouco essa predisposição que é possível de ser criada por todos nós. E ali Emmanuel traz a situação contrária à dessa mulher que procurou Jesus, nos dizendo que o navegante sem rumo
fica à mercê das forças que o levam ao porto que quiserem. O que Emmanuel quer dizer com isso? Ele está nos ensinando que o navegante que não tem um objetivo certo está comparando um navegante a nós que estamos vivendo as nossas vidas cotidianas, né? Quando nós não temos rumo, não sabemos para onde vamos, não temos objetivo, um claro porto a ser alcançado, nós estamos à mercê de forças que nos levam onde elas quiserem. O navegante está à disposição, à mercê da maré, à mercê das correntezas oceânicas, está à mercê da força dos ventos. Se ele não coordenar essas forças para que elas levem a sua embarcação onde ele quer, ele chega em qualquer lugar, ele chega onde essas forças o levam. Também é assim conosco em nossas vidas. Nós temos que ser donos dos objetivos, dos rumos de nossa vida e direcioná-los, assim como fez aquela mulher que tinha o fluxo sanguíneo. É assim que a gente chega aos nossos objetivos, com a fé que ordena as forças da nossa existência, sejam elas dificuldades, alegrias, sejam o que forem, as forças que regem a nossa existência. Nós que devemos coordená-las através de nossa vontade para que a gente chegue aos nossos portos seguros aqui na Terra. Da mesma forma, continua escrevendo Emmanuel que o enfermo descrente é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O enfermo que não tem fé trabalha contra si, porque ele alimenta de suas más vibrações, do seu modo de entender a sua enfermidade, ele alimenta a sua doença dessa forma. Portanto, ele trabalha contra a própria segurança, contra o próprio reestabelecimento, contra a própria cura. Então, a fé também tem um papel muito grande nisso que nós chamamos de cura do corpo físico, né? E de salvação, que é a parte espiritual. E para completar o raciocínio, Emmanuel escreve que almas vazias que reclamam a falta da felicidade aqui na Terra vivem em suas negações, e podemos acrescentar, não é, em suas reclamações, a transformarem-se em zonas de amortecimento, quais isoladores de eletricidade, e passam, mesmo passando por elas, corrente vitalizante. E, no entanto, elas nada sentem. Então, essas pessoas que são muito negativas, que vivem em um mundo de negação, dizendo mentalmente a si mesmas e verbalmente aos outros que nunca nada dá certo, que tudo é muito difícil, que os obstáculos são intransponíveis, que a vida é mesmo um momento apenas de sofrimento, sem sentido. Bem, essas pessoas se transformam, como diz Emmanuel, em zonas de amortecimento. Todos tocavam em Jesus naquele momento, mas só aquela mulher recebeu a cura da sua enfermidade. Só no toque dela é que Jesus sentiu que saiu dele um poder, uma vibração, uma energia, se quisermos assim chamar, não é? Só nesse momento, só nela é que se fez esse efeito. Os outros todos poderiam ser zonas de amortecimento para essas boas vibrações de Jesus, quais isoladores de eletricidade. A corrente vitalizante passa por todos nós, e, no entanto, às vezes nós não as sentimos, porque estamos nesses processos de negação, nesses processos de descrença, nesses processos de não termos estabelecido os rumos corretos para a nossa existência, procurando Jesus em meio à multidão, como fez essa mulher. Se estamos assim, não há para nós condição de sentir esse abraço fluídico divino de Jesus, pois não criamos condições em nós mesmos para que recebamos essas correntes vitalizantes. E aqui nós temos, ali mesmo, em Marcos, voltando, não é, a Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 13 a 16, que nos deram ensejo para as nossas reflexões, nós temos ali justamente o modo certo de receber o abraço de Jesus. Que modo esse? Como o recebe uma criança. Inclusive, Allan Kardec comenta essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou retomar um pouquinho aqui a passagem de Marcos para a gente relembrar e para a gente ver que no Evangelho de Marcos a gente tem essa orientação, né? Então,
temos a situação, traziam-lhe criancinhas para que ele as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Mas vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Amém? Vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Então é esse o modo de recebermos esse abraço fluídico de Jesus, de recebermos o reino de Deus, de nos direcionarmos ao Cristo. Mas como nós vamos agir como uma criança? É justamente isso que Kardec explica e comenta no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então escreve Allan Kardec que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como emblema da humildade. Então aqui a gente tem a explicação de Kardec, dizendo que é a pureza de coração que nos leva a receber essas benesses do Cristo, esse abraço de diversos tipos, né? O abraço físico, o abraço fluídico, é a pureza de coração, e que ela só se faz quando aliada à simplicidade e à humildade, sem egoísmo, sem orgulho. E então, a criança desprovida de tudo isso é um emblema, é um símbolo da pureza de coração e da humildade. É assim que nós nos dirigimos a Jesus, com fé, com pureza de coração. Além disso, a gente pode acrescentar que a criança também é o símbolo de um ser que está em construção, de um futuro ser sendo forjado. E Jesus abraça esse símbolo de um ser que está em construção, de um ser que aceita ser abraçado, ser abençoado, que aceita receber também esse abraço fluídico e que espera por isso, está ali de coração aberto para essa situação. E isso para nós faz toda a diferença, porque nos dias de hoje nós vivemos uma situação na qual nós olhamos para o mundo e nós vivemos dificuldades, duras dificuldades. E nos encontramos diversas vezes aflitos. Nos encontramos hoje num contexto da nossa sociedade em que estamos divididos por diversos preconceitos, por diversas ideologias, e contexto esse no qual muitas famílias às vezes se separam por divergências políticas, divergências religiosas, divergências, enfim, de conceituação mesmo da vida, de interpretação da vida. E se nós pararmos para analisar um pouquinho, nós vamos lembrar que o povo hebreu, na época de Jesus, vivia essencialmente essas mesmas dificuldades. Aquele povo também era um povo que estava dividido, por exemplo, em 12 tribos, por causa das divergências de interpretação da lei de Deus, por causa das divergências do modo de vida, divergências, enfim, que levavam aquele povo, que era o povo escolhido, entre aspas, né? Eles se interpretavam assim, levava aquele povo a entender a vida de uma certa forma que eles excluíam seus irmãos por causa justamente desses mesmos problemas que nós temos hoje. Aflições, divisão de um mesmo povo, tudo isso por questões políticas, religiosas, por questões às vezes de doenças. Os leprosos eram afastados. Nós vivemos há pouco tempo, estamos vivendo ainda com menor intensidade agora, a ação de uma pandemia na nossa sociedade. Vivemos ainda as questões do ódio, da angústia, da ansiedade, das obsessões com as quais Jesus já se deparava naquela época, com a falta de compreensão de nós mesmos, de nossa tarefa e de nossa relação com o plano espiritual. Todos esses males são advindos disso, falta de compreensão de nós mesmos, de nossa tarefa, de nossa relação com Deus, de nossa relação com o plano espiritual. E então, Jesus veio àquela época para unir as 12 tribos, para fazer mais do que isso, para levar a sua mensagem também aos gentios, para levar o seu abraço a toda a humanidade. Então Jesus vinha
trazer esse abraço que instrui a respeito de quem nós somos, a respeito da vida, a respeito de Deus, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão. Esse abraço que instrui, portanto consola, e abraço que une todos os povos. Aquele povo lá atrás, o povo hebreu, tinha as mesmas dificuldades que nós, em essência. E tinha também o Mestre Jesus entre eles, mas eles não percebiam que se tratava do Messias, ali encarnado, e trazendo a possibilidade da felicidade tão procurada por todos nós. Não percebiam de um modo geral, porque alguns perceberam. Alguns tiveram o contato com esse abraço que une, esse abraço que instrui, perceberam e procuraram por esse abraço, que se fazia através dos ensinamentos de Jesus. Uma dessas pessoas que percebeu foi Maria de Magdala. Mas para essas pessoas que percebiam, surgia sempre uma questão que surge para nós cristãos ainda hoje. Tal qual ocorrem com as aflições, com a nossa dificuldade de interpretação da vida, também surge essa questão muito séria quando a gente procura por Jesus. Nós lemos no livro Boa Nova um capítulo todo dedicado a Maria de Magdala. E Maria de Magdala era uma pessoa que estava, assim como a grande maioria de nós, extremamente envolvida com as questões materiais, com as questões físicas. Ela talvez muito envolvida com as questões da vaidade, do luxo, da riqueza. E então, ela ouve Jesus, se deslumbra com a mensagem do Cristo, com o modo dele trazer esse abraço a toda a humanidade, inclusive dizendo que vinha para os pecadores, e então resolve procurá-lo com a intenção de segui-lo. E é nesse momento que é narrado no livro Boa Nova que Maria de Magdala, numa certa noite, dirige-se à casa de Simão Pedro, onde Jesus estava, e que ela chega na casa de Simão Pedro, talvez um pouco receosa pelo modo como talvez seria recebida, e se dirige a Jesus. Mas, aproximando-se do Cristo, percebe que ele está receptivo, que ele tem ali seus braços abertos para recebê-la, que ele a encontra como uma pessoa que encontra alguém muito querido. Ela se sente acolhida, sente-se abraçada e tem liberdade para conversar com o Cristo, perguntando a ele nos seguintes termos: Senhor, eu quero segui-lo, mas será que para uma pessoa tão pecadora quanto eu, existe a possibilidade de alcançar o reino de Deus? Será que eu posso trabalhar na sua seara? Quantos de nós espíritas não temos esse mesmo questionamento no nosso íntimo, os complexos de culpa? Eu erro tanto. Será que eu posso trabalhar na casa espírita? Será que eu posso oferecer um passe? Será que eu posso colocar uma água num copinho? Será que eu posso ser aceito nessa seara bendita, na seara mediúnica? Eu que erro tanto, que falho tanto no meu dia a dia? Então essa questão é uma questão que precisa ser tratada em todos nós, uma questão que precisa ser muito bem compreendida, porque já naquela época Jesus responde nos seguintes termos a Maria, e agora eu faço referência direta ao livro Boa Nova. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e ela te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. É esse abraço maravilhoso que Jesus dá em todos aqueles que erram, espíritos imperfeitos como nós, ainda envolvidos nas suas inclinações aos vícios, às imperfeições, às vaidades, ao orgulho, à inveja. Nós erramos. E então Jesus nos diz: as ruínas são as criaturas humanas, porque se deixam arruinar por suas imperfeições, porque se deixam chegar nesse estado, deixando-se levar
por essas inclinações. E então precisam estar em constante reconstrução. As ruínas somos nós. No entanto, as flores são as esperanças em Deus. As flores que perfumam, que embelezam, que mudam o ambiente, que nos dão essa questão da esperança para ser vivida. As flores são as esperanças em Deus e elas crescem em todos os corações, em qualquer tipo de ruína. Aqui, esse maravilhoso abraço que perdoa, que inclui, que refaz, que soergue, esse abraço que, através da instrução que nos dá, nos leva a outros patamares da nossa existência, ao patamar da reconstrução através da esperança. Não é? Então, assim nós temos diversas e diversas passagens com Jesus, nos trazendo esse abraço de diversas formas. E, no entanto, pode surgir uma questão para nós que estamos a 2000 anos de distância da sua vinda, da sua encarnação no planeta Terra, né? Jesus foi embora, ele não está mais encarnado no planeta. E agora, o que é que a gente faz? E, no entanto, Jesus, o próprio Mestre, disse que não nos abandonaria, que mais tarde enviaria um Consolador. Um Consolador que estaria para sempre conosco. Um Consolador que se faria aqui e que traria os ensinamentos que ele não trouxe, que completaria os seus ensinamentos e que estaria eternamente conosco. Eu vou me referir agora à passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nos versículos que vão de 1 a 10 desse evangelista. Belíssima passagem também, que fala a respeito da cura do servo de um centurião. Então, esse centurião tinha um servo doente, procura por Jesus, e quando ele encontra com Jesus, ele diz ao mestre: Senhor, meu servo está doente. Eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, mas assim como eu sou um centurião e tenho sob meu comando diversos soldados, o Senhor também deve tê-los. Vários comandados. Então, se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será salvo, sem que o Senhor precise ir até a minha casa. Então, esse centurião percebeu já naquela época que não é necessária a presença física de Jesus para recebermos e sentirmos o seu abraço. E é claro que Jesus abençoa esse centurião, diz que ele compreendeu a sua mensagem muito mais do que tantos outros e diz que a fé desse centurião salvou o seu servo. E claro que a cura foi realizada. Então, Jesus nos faz a mesma coisa, envia o seu Consolador, que é o Espiritismo. Então a gente às vezes sente que o mundo nos maltrata e nós ficamos emocionalmente carentes desse abraço de Jesus, e no entanto não podemos nos deixar levar pela mesma situação do povo hebreu daquela época do Cristo, tendo entre nós o Consolador e não percebendo que ele está conosco, tanto quanto o povo hebreu tinha o Messias e não percebia quem ele era. Quando o Consolador chega, às vezes nós estamos estagnados por condutas nocivas e complexos de culpa, como nós vimos agora há pouco. Mas não foi assim também com os apóstolos? É claro que foi. E assim nós lembramos então da parábola dos dois filhos, ou da parábola do filho pródigo, como ela é tão bem conhecida, né? Um dos filhos pede a sua parte da herança, se afasta, gasta toda a herança, servindo-se, ou melhor, servindo aos seus vícios e imperfeições, e depois retorna à casa do pai. Na parábola, Jesus diz que como é que esse pai recebe mesmo esse filho? Com um abraço. E assim é que nós somos também recebidos da mesma forma pelo Consolador prometido. Nós somos os filhos pródigos que saíram através da imortalidade de sua alma, sendo pródigos com os recursos divinos que Deus nos deu. E agora nós estamos aqui nessa situação de termos em nossas mãos, termos a convivência com o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Esse Consolador que nos leva a refletirmos que o ensinamento de Jesus é
o seu abraço. O ensinamento de Jesus é o Espiritismo, a sua doutrina revelada, aprofundada, melhor explicada pelo Espiritismo. Por isso ele pode estar eternamente conosco. Assim está explicado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos essa doutrina a ser interiorizada em nós para que nós recebamos esse abraço que cura, que salva, sem necessidade da presença física do Cristo. Esse abraço que tanto consola, esse abraço que orienta as nossas existências, livrando-nos de males como as tendências suicidas, por exemplo. Quantos suicidas são, pretensos suicidas, são orientados pela doutrina espírita e desistem da sua empreitada? Quantos suicidas no plano espiritual são lá orientados a respeito da imortalidade da alma, da bondade de Deus, da necessidade de progresso, se reformam e traçam um belíssimo caminho? Vide Ivone do Amaral Pereira, para quem quiser ler a sua biografia. Suicida, que reencarna no Brasil e que trata de seus problemas com amor, com caridade, com progresso e sai daqui como uma alma radiante, vencedora. É assim que a doutrina espírita nos abraça, nos consola, nos conforta, nos instrui, cumprindo tudo aquilo que Jesus programou para o progresso humano aqui na Terra. O abraço do Cristo jamais nos abandonou. O abraço do Mestre está à nossa disposição o tempo todo para que nós possamos recebê-lo e para que a gente possa, mais do que recebê-lo, cumprir a nossa tarefa. E para a gente finalizar as nossas reflexões, é justamente falta ainda essa questão a ser abordada do abraço do Cristo. E para essa nossa reflexão final, eu gostaria de lembrar do momento da Santa Ceia. Jesus, naquele momento em que ele estava reunido com seus apóstolos, toma o pão e orienta os seus apóstolos: tomai isso e reparti entre vós. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Depois ele repete algo parecido com o vinho. E nesse momento em que Jesus está reunido com seus apóstolos, é claro que ele toma o pão como um símbolo. E ele tinha ali, provavelmente, perto de si outros tipos de alimento, mas ele toma o pão porque o pão, podemos interpretar pelo menos dessa forma, porque o pão é fruto do trabalho do homem. Toma isso e reparti entre vós. Jesus abençoa aquele alimento que já é fruto do trabalho e orienta os seus apóstolos a fazer o mesmo, a continuar a repartir. Então esse abraço é o abraço que se transmite, é o abraço que nós recebemos do Cristo e que transmitimos ao próximo. Toma esse abraço e reparte. Isso é meu corpo que é dado por vós. O corpo é a doutrina. Uma possível interpretação, não é? Para aquele pão. O corpo é o ensinamento, é a doutrina. E é dado por vós. É repartido por vós. Numa outra interpretação, fazer isso em minha memória, né? Fazer isso em memória de tudo que eu fiz, de tudo que eu exemplifiquei, de tudo que eu ensinei. Uma outra interpretação desse corpo que é dado é uma interpretação mais literal. O corpo de Jesus, o Mestre encarnado que foi dado aos seus algozes, aqueles que o crucificaram. Se na nossa interpretação odierna, nessa interpretação contemporânea que nós fazemos, o corpo é a doutrina, quantas vezes temos entregue também essa doutrina aos domínios do mundo que também a crucifica, que também a deplora, que também a renega, que faz dela pouco caso, chacota, não é? Quantas vezes nós esquecemos e nós mesmos crucificamos essa doutrina com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com a nossa atitude de ceder aos prazeres. Então nós podemos escolher nesse momento da nossa existência entregar a doutrina, o corpo do Cristo, da forma que seja abraços que consolam, que soerguem, e não essa forma de entregarmos o seu corpo, a sua doutrina, ao mundo material. Nós a entregamos a quem quer receber esse abraço e a todos que dele necessitam.
repetindo a atitude de Jesus, o mestre que abraçou aqueles que eram os mais vulneráveis na terra, as crianças, os doentes, os pecadores, os criminosos. Jesus era extremamente carinhoso porque Jesus tinha amigos, assim ele nomeou seus apóstolos, agora vos chamo de amigos. Jesus era filho, tinha pais na terra. Jesus era primo, João Batista. Jesus era amigo, era carinhoso com os seus e continua sendo, porque dele continua emanando esse abraço que nos conforta, que nos consola, esse abraço que nos orienta, esse abraço que nos cura, esse abraço que nos salva. E assim, nós lembramos que mesmo quando Jesus volta do plano espiritual, depois de crucificado, e que é encontrado por duas mulheres, e aquelas duas mulheres, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 9, se jogam aos pés de Jesus e o abraçam os pés de Jesus e o reverenciam. Aquelas duas mulheres recebem de Jesus o abraço da revelação, o abraço da esperança. Relativa a essa passagem do Novo Testamento, o Espírito Emmanuel, mais uma vez, tem uma instrução para nós que tem o título Em Saudação, contida nas instruções psicofônicas da FEB. Ali Emmanuel escreve que nesse momento Jesus não é um fantasma, nem um morto em panos do túmulo. Não traz tristeza, terror ou luto, nada disso. Ele irradia jubiloso amor e clama: salve! É isso que ele diz àquelas mulheres. E Emmanuel completa dizendo: usemos o tempo terreno para construir a verdadeira felicidade. E a partir daqui Emmanuel renova a nossa interpretação da vida, escrevendo que morte é renovação. Provação é campo de cultivo da esperança. Dor é prenúncio de tratamento, cura e salvação. As trevas sempre são sucedidas pela luz. O cultivo do amor traz certeza de colheita de alegria na vida eterna. Educa, serve, ajuda o próximo. Tudo isso é compartilhar do abraço divino de Jesus. Buscando sempre esse abraço, repartindo sempre esse abraço da indulgência, do perdão, da benevolência que recebemos e que temos a missão de repassar. Faremos assim com que esse abraço possa ser encontrado em qualquer esquina aqui no planeta Terra. E é por esse caminho que nós mudamos quem nós somos, mudamos o nosso planeta e que nós compreenderemos, enfim, que tudo aquilo que se deixa tocar, que se deixa abraçar por Jesus, muda a sua essência. Podemos lembrar, por exemplo, daquela cruz na qual ele esteve, aquele madeiro cruel, infamante, que Jesus recebeu e que agora nós sabemos que já se dissolveu com o tempo. Aquela cruz não existe mais aqui no nosso planeta. E da mesma forma como aquela cruz se dissolveu no tempo, assim também acontecerá com tudo o que vem do mundo corpóreo. Todas as aflições, todas as dores, todos os prazeres, tudo aquilo que é próprio do mundo corpóreo se dissolverá com o tempo. No entanto, aquela cruz, por ter sido tocada por Jesus, por ter sido abraçada com ele como uma missão de doação para a humanidade, de um exemplo, aquela cruz permanece como símbolo para o nosso planeta da vitória da alma imortal sobre as aflições, da vitória da alma imortal sobre esse mundo que às vezes é tão difícil de ser compreendido, vivido e de ser vencido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele nos leva por esse caminho, nos mostra essa verdade, nos apresenta essa vida, nos abraçando todos os dias. E é assim que todos nós, sendo abraçados por Jesus, mudaremos e mudaremos para melhor. Como sempre diz Divaldo Pereira Franco, que todos aqueles que conhecem Jesus se transformam e se transformam para melhor. Gostaria de deixar por último as seguintes palavras: eu só sou pó voltando ao pó. Sozinho sou navegante sem farol. Viajor sem estrada pavimentada, mesa que apesar de farta não foi abençoada. Com Jesus sou o sal da terra,
Sigo com ele o caminho reto que jamais erra. Junto dele sou feliz, sou candeia acesa. Seu aluno, como me fiz, mesmo humilde, me é abençoada a mesa. Sozinho sou homem caído e ferido na beira da estrada. Sem o mestre, sou a samaritana sedenta e desolada. Flor campestre em deserto ardente, pobre ovelha dissidente. Com Jesus, sou luz, sou paz e calma. Sou Simão pescando almas. Sou fé que contagia e abrasa, braço amoroso que abraça. Sem ele, sou paralítico espiritual, triste criatura inclinada ao mal. Tempestade, tormenta, vendaval. Vela apagada, sem alento no umbral. Contigo, Jesus, em abraço espiritual, sou Deus em ação universal, no bem que faço a cada irmão que esteja desesperado em sua aflição. Coração tomado de amor no peito, esperança que abraça sem preconceito, sou a prece que cura a doença e minora a desgraça. Sou o braço que aquece e conforta enquanto abraça. Com o Cristo, em mim, sou o bem-aventurado, aprendendo a humildade, perdoando e sendo perdoado. Sou fermento levedando a massa, alma que progride sempre e por onde passa. Louvado seja para sempre Jesus, abraço divino e amigo, consolador em calor, misericórdia e abrigo, levando-nos a Deus pela vida real de se viver. Abraço que ensina tudo aquilo que ainda podemos ser. Consideremos sempre que Jesus está conosco o tempo todo. Assim, qualquer que seja a nossa aflição, nossa necessidade ou nossa missão, procuremos com fé pelo abraço do Cristo e nós o encontraremos. Um grande abraço a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe e nos abrace hoje e sempre.